Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Como eu disse na videoaula anterior, antes da resolução 687, cada concessionária tinha o seu formulário de solicitação de acesso, o que tornava esse processo bastante complicado. Inclusive, o formulário não era um formulário padronizado para sistema fotovoltaico. Ele era um formulário que tratava de todo e qualquer sistema de geração, tornando até muito complicado entender e utilizar o formulário. A ANEEL, com a resolução 687, alterou o padrão e criou um formulário padrão que deve ser utilizado por todas as concessionárias. Ou seja, independentemente de qual seja a sua concessionária, seja ela Electro, seja ela a Coelba, seja ela Light, não importa, o Copel, o que importa é que o formulário de solicitação de acesso será sempre o mesmo. É uma padronização nacional que foi criada. Nós teremos 3 tipos de formulário. Um para microgeração, para sistemas menores ou igual a 10 kW pico. Ou seja, para sistemas até 10 kW pico, de 10 kW picos para menos, menor ou igual a 10, nós teremos um tipo de formulário. Nós teremos um segundo tipo de formulário, que é para sistemas maiores do que 10 kW pico. Então nós temos o primeiro formulário para sistemas menores do que 10, um segundo formulário para sistemas maiores do que 10 kW pico, até a mini geração, que seria 75 kW pico, e nós temos um tipo 3, que é o de mini geração, para sistemas maior do que 75 kW pico e menor do que 5 kW pico, que é onde se enquadra a mini geração. Portanto, são 3 formulários que você vai ter que escolher na hora de fazer o projeto. Se o sistema for menor do que 10 kW pico, você vai usar esse formulário. Se for maior do que 10 e ainda estando na mini geração, você vai usar o tipo 2. E se não é mais microgeração, nós já estamos na mini geração, você vai usar o formulário tipo 3. Esse aqui é um formulário padrão. Nesse caso aqui nós estamos utilizando... Na verdade, os formulários são muito parecidos, tá? Praticamente não muda nada. O formulário, então, aqui, uma solicitação de acesso para microgeração distribuída com potência igual ou inferior a 10. Eu vou dividir, por questões didáticas, esse formulário na parte A, que é dessa linha para cima, e da parte B, que é dessa linha para baixo. Então, de contato do item 5, contato na distribuidora, para baixo, e essa parte A seria daqui para cima, simplesmente para facilitar o entendimento. Então, agora nós vamos aprender a preencher esse formulário. É importantíssimo você preencher ele corretamente, senão você vai ter uma reprovação. Esse formulário será reprovado pela concessionária. Então é importante que você saiba fazer. Nós vamos fazer um completo para que você saiba como preencher esse formulário de solicitação de acesso. Então vamos lá. Primeira parte, que seria a parte A, que era metade até o item 5, né, do formulário. Eu tenho aqui identificação da unidade consumidora. Bom, eu tenho aqui o código da unidade consumidora. Isso aqui, esses dados aqui você encontra na conta de energia do cliente, tá ok? Então você vai ter aqui. Só para lembrar, não se esqueçam que o projeto que nós estávamos estudando é um projeto de 36 módulos de 250 watts pico cada um, ou seja, 9 watts pico, um projeto de 9 kW pico no total. Muito bem, agora nós vamos começar a preencher esse formulário padrão de microgeração distribuída. Então, primeiramente, eu coloco o código da UC. O que é a UC? É a unidade consumidora do seu cliente. Isso aí você vai encontrar na conta de energia. Vai estar lá como unidade consumidora. Então, como que você vai fazer? Você vai preencher aqui com os dados da unidade consumidora do seu cliente. A classe, você tem que verificar. Nesse caso aqui, ele vai ser residencial trifásico. Você poderia ser
além de residencial, poderia ser comercial, poderia ser industrial, poderia ser rural, poderia ser poder público, poderia ser serviço público e o tipo de ligação que nós colocamos também, que é monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse caso, é um sistema trifásico. Aqui agora nós vamos preencher com o titular da unidade consumidora. Quem é o dono, quem é o possuidor dessa unidade consumidora? Nesse caso, obviamente, são nomes que foram criados para essa videoaula, tá? Não são nomes fictícios. E também o endereço. O endereço, certo? Que foi um endereço, obviamente, criado para a videoaula, Avenida Marquês de Oliveira, número 20, completamos o CEP, o bairro, a cidade, o e-mail do responsável pela unidade consumidora, o telefone celular e o CPF ou CNPJ do possuidor, do responsável pela unidade consumidora. O próximo dado, que é a carga instalada, é um dos dados que nós preenchemos que costuma gerar mais dúvidas. Por quê? Se você tem um projeto em que um engenheiro eletricista fez o projeto, ou um eletrotécnico, e ele já disse qual é a carga instalada, nós sabemos qual é a carga instalada, fica muito mais simples. Mas na maior parte dos casos nós não temos esse dado. Ou seja, nós temos que estimar esse dado e passar esse dado para a concessionária, que é o quanto que você tem de carga instalada naquela unidade consumidora. Nós temos uma forma de calcular isso, que é aproximada, obviamente, mas é uma prova que dá que é uma forma de cálculo estimado, mas que dá resultados muito próximos dos valores reais. Como que eu faço, nesse caso, para descobrir a carga instalada de um cliente? Como que nós vamos fazer nesse caso? Eu preciso verificar no poste padrão do cliente qual é o disjuntor ou fusível que ele está utilizando. Sabendo o disjuntor ou fusível, a corrente nominal desse disjuntor ou desse fusível, dá para nós estimarmos. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem que nós temos. É esse aqui, ó. Então eu tenho aqui um fusível disjuntor, né, do poste padrão. Eu vou pegar essa corrente aqui, ó. É isso que me interessa. Tendo essa corrente, eu consigo estimar qual é a carga que eu estou consumindo ou que esse sistema foi projetado para suportar. Então vamos retornar ali na tela anterior. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Pegando aquele dado lá que nós pegamos lá no poste padrão, vai ficar da seguinte forma. Eu pego a corrente do disjuntor ou do fusível, que no caso lá nós vimos que era 63 amperes, né? Recordem, tá? Era 63 amperes, tá ok? 63 amperes. Eu vou multiplicar pela tensão, nesse caso aqui a tensão é de 127 volts, a tensão de fase, né? Entre fase e neutro. E multiplico por 3, por quê? Porque aqui é um sistema trifásico, então eu vou multiplicar por 3 isso aqui. Ou seja, em cada uma das fases eu terei essa tensão entre fase e neutro, eu tenho essa corrente, multiplico por 3, eu chego aqui, a esse número aqui, ó, 63 amperes vezes 127 volts, vezes 3, para as 3 fases, porque é um trifásico. Se fosse bifásico, eu multiplicaria por 2. Se fosse monofásico, eu simplesmente não preciso nem multiplicar, seria vezes 1. Então eu terei aqui 63 vezes 127 vezes 3, 24.000 volt-ampere, tá ok? Que equivale, dividindo por 1.000, 24 kVA. É esse número que nós chegamos aqui. Só que eu tenho que levar em consideração que eu tenho um fator de potência também. E o fator de potência não vai ser 100%. Para efeito de cálculo e estimativa, nós utilizamos um fator de potência de 0,92. Ou seja, eu pego o cálculo da carga instalada final, será o 24 kVA multiplicado pelo fator de potência, que vai diminuir um pouco essa carga aqui. 24 vezes 0,92, que é o que nós utilizamos como padrão, às vezes nós colocamos 0,9, vai me dar 22 kW. Ou seja, essa é a potência, essa é a carga instalada estimada dessa minha residência. Volto a repetir, se você tem um projeto em que esse projeto foi enviado para a concessionária
e você tem esse número em mãos, é melhor você utilizar os dados de projeto. Se você não tem, você pode utilizar desse artefato, que é uma forma simples de você ao menos estimar a carga instalada da residência, tá ok? Então nesse caso nós chegamos a 22 kW, que eu vou preencher aqui, carga instalada. Tensão de atendimento, no caso 127, tensão de fase e tensão de linha 220 volts, 127, 220. Qual o tipo de conexão? Monofásica, bifásica ou trifásica? Nós já temos até colocado aqui, mas é a trifásica. Às vezes nós nem colocamos residencial trifásico, nós só colocamos na classe residencial e preenchemos aqui, mas isso aí tanto faz. Potência instalada de geração, recordem, 9 kW pico. É o sistema fotovoltaico que nós estamos projetando. Qual tipo de fonte que nós vamos utilizar? Hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada? Cogeração qualificada é quando você utiliza, por exemplo, a fotovoltaica e utiliza ainda uma fonte de energia térmica, não é o caso aqui. Nós vamos utilizar isso aqui, principalmente se você utiliza a cogeração qualificada, quando você utiliza biomassa e mais uma outra fonte térmica, que não é o nosso caso. Então nós vamos utilizar, nesse caso, será a solar, tá ok? E se for alguma outra, você vai especificar. Mas no nosso caso, nós vamos utilizar a fonte solar. Essa parte aqui é a documentação que nós teremos que anexar. Nós vamos ver isso aqui um pouco à frente, tá? Agora nós vamos na parte B, que é o contato na distribuidora para baixo, para finalizar o preenchimento desse formulário aqui. Então nós temos aqui, contato na distribuidora. Isso aqui foi um motivo de muito estresse para vários projetos nossos. Uma das concessionárias, quando nós fazíamos o projeto, eles diziam o seguinte: claro que eles querem aqui, quem é o contato na distribuidora, na concessionária. Antes não tinha isso aqui, tá? Com a 482 não tinha isso aqui, ó, preenchido pela distribuidora. Então nós tínhamos que saber quem é o responsável pela área, o endereço, o telefone dele, e-mail e tudo mais. Quando nós íamos fazer o formulário de solicitação de acesso, nós pedíamos para a concessionária quem era essa pessoa. O que eles nos diziam? Que eles não tinham como informar. Mas nós falávamos, mas eu tenho que... Vocês pedem para mim quem é o responsável. E eu não sei, porque eu não sou o RH da concessionária. Vocês têm que me passar. Falou, não, nós não podemos passar. Ou seja, ficava uma briga maluca e sem o menor sentido, porque eles pediam para eu dizer quem é o responsável, só que não queriam falar para mim quem era o responsável. Sabendo já desse artifício das concessionárias, a partir da resolução 687, já veio aqui no formulário, contato na distribuidora a ser preenchido pela distribuidora. Ou seja, você não preenche esses campos aqui. Quem vai se preocupar com isso aqui é a distribuidora, é a concessionária, tá ok? E o último item aqui, para nós finalizarmos o nosso formulário, depois nós vamos para a documentação. Eu coloco aqui o nome, ou procurador legal, se eu utilizar um procurador. Voltou aqui o João da Silva, o endereço dele, o telefone, o e-mail, local, data e o responsável pelo projeto assina, tá? É importante você entregar isso aqui para que o seu cliente possa assinar esse documento. A partir de agora nós temos que nos atentar a um campo muito importante. A partir daqui nós vamos verificar esse campo aqui, que é o campo que está relacionado a toda a documentação que deve ser anexada. A ANEEL já fez esse campo aqui, até você pode ticar aqui, fazer um tique aqui para fazer um checklist, né? Esse campo aqui é toda a documentação que a ANEEL solicita. Porém, indo até contra as regras da ANEEL, né, é difícil você entender concessionária que trabalha em cima de normas ir contra regras da própria ANEEL, mas infelizmente algumas concessionárias ainda agem dessa forma. Algumas concessionárias pedem outros documentos que não estão aqui. É bom deixar claro o seguinte, que teoricamente a concessionária não pode pedir esses documentos, tá? Ele não tem esse direito de pedir, não é prerrogativa da concessionária pedir esses documentos. Porém, às vezes são documentos simples e que para a concessionária é uma questão de segurança ou simplesmente para atrapalhar mesmo. E nós acabamos fazendo e mandamos, tá? Mas esses são os documentos que a ANEEL solicita. A partir daqui é a invenção da concessionária. Você pode mandar ou não. Nós costumamos mandar para não arrumar encrenca e
fazer com que o projeto ande, né? Senão o projeto fica parado, aí você tem que entrar em contato com a ouvidoria, depois entrar em contato com a ANEEL. Então, para que isso não aconteça, nós, na dúvida, nós enviamos os documentos a mais. Depois eu passo para vocês alguns que eles costumam pedir. Bom, quais são os documentos que eu vou anexar nesse caso? O primeiro documento é a RT, anotação de responsabilidade técnica, do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração. Quem é o responsável técnico? Ou eletrotécnico ou o engenheiro. Ainda não sabemos, o CREA ainda na verdade o CONFEA não nos passou ainda, nós não sabemos quem será o responsável técnico. Se deverá ser somente o engenheiro eletricista ou se um eletrotécnico pode assinar. O que nos foi informado que há uma tendência de que o eletrotécnico possa assinar sistemas de microgeração, porém não poderá assinar sistemas fotovoltaicos de mini geração, cabendo somente ao engenheiro nesse caso. Na mini geração para o engenheiro e a microgeração para o eletrotécnico. Porém, por enquanto, como o CONFEA ainda não se posicionou, como o CREA ainda não se posicionou, quem pode assinar é o engenheiro eletricista e o eletrotécnico. Ambos estão podendo assinar por enquanto. Não sabemos se vai continuar assim, temos que aguardar, né? Então, a RT do responsável técnico, todos esses documentos eu vou mostrar para vocês depois. O segundo documento, diagrama unifilar contemplando geração, proteção, no caso inversor se for o caso, e medição e memorial descritivo da instalação. Isso eu vou mostrar esses documentos para vocês. Certificado de conformidade dos inversores, note bem, ou número de registro da concessão do Inmetro dos inversores para atenção nominal de conexão com a rede. Note bem, ou, eu ressaltei muito ou. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas concessionárias inventando, mais uma vez, mesmo depois da resolução 687. Só que agora fica mais difícil, né? Porque tá tudo escrito, né? Fica um pouco mais complicado. Eles pedem o certificado de conformidade dos inversores. Isso aqui, na verdade, é um certificado que o Inmetro nos envia. Na verdade, não é nem o Inmetro que faz. Quem faz certificado são as universidades que estão aptas para esse tipo de coisa. Por exemplo, os inversores que a Blusan faz o Inmetro aqui no Brasil são feitos pela USP. Existem outras universidades no Brasil que também fazem esse tipo de teste, né? Para que possa, é acreditado pelo Inmetro, para que possa autorizar ou não, ele faz os testes e autoriza ou não aquele inversor e diz se aquele inversor está ou não consoante com as condições que o Inmetro e que as normas nacionais pedem, tá? No caso é 16149 e a 16150. São as normas que nós utilizamos para teste dos inversores. Mas eu quero ressaltar isso. Esse certificado é muito difícil alguém entregar isso aqui. Por quê? Porque esse aqui é um dado técnico da empresa, é um dado sigiloso da empresa, né? O que nós pedimos, inclusive a ANEEL aqui, muito sabiamente, já colocou. É isso, que é um relatório, ou o número de registro da concessão. Aqui sim, você pode entrar no Inmetro, no site do Inmetro, e você já tem qual é esse número de registro da concessão do Inmetro. Aí fica bem mais simples. Basta você pegar esse número de registro e passar para a concessionária. É um número, por exemplo, 1945/2016. É esse número que precisa. Por quê? Eu não preciso mostrar para a concessionária o certificado. Eu não tenho necessidade. Basta eu mostrar que o Inmetro já o aprovou. Então não precisa fazer Seria uma redundância absolutamente desnecessária. Se eu tenho já um número de concessão do Inmetro, é porque o Inmetro já concedeu, já autorizou esse inversor para poder conectar ele à rede. Então não precisa colocar o certificado. Mas eu posso escolher um ou outro. Posso até mandar os dois, mas deixo bem claro aqui que a ANEEL diz o seguinte, é um ou outro. Eles nem colocaram um e ou, não, é um ou outro. Ou seja, para que não haja dúvida. Se a concessionária pedir o certificado de conformidade dos inversores, você pode inclusive relatar para a ouvidoria a própria documentação a ser anexada, que geralmente está no site da própria concessionária, dizendo que é uma coisa ou outra. Então, realmente não pode. O que você vai mandar geralmente é o número de registro da concessão do Inmetro, tá ok?
Bom, os dados necessários para o registro da central geradora, conforme disponível no site da ANEEL. Tem aqui, até aqui onde você vai encontrar esse formulário. Isso aqui é um outro formulário que nós também vamos preencher um pouco à frente. O que significa esse formulário? É um formulário menor que simplesmente tem os dados do cliente e os dados da central geradora, ou seja, do sistema fotovoltaico. Por quê? Porque a ANEEL quer saber no final do ano quantos sistemas fotovoltaicos foram conectados à rede. É uma questão puramente estatística. É por isso que eles pedem esses dados aqui, para que você preencha esse formulário e a concessionária irá enviar esse formulário para a ANEEL. E no final do ano a ANEEL vai ter esses dados para poder fazer aí o seu balanço estatístico e saber quantos equipamentos a mais nós temos naquele ano e consequentemente, fazer algumas previsões para o futuro, né? O quinto documento é a lista de unidades consumidoras participantes do sistema compensação. Se houver, nós vamos ver isso um pouco à frente também. Basicamente, em quase todos os sistemas que nós vamos utilizar, nós vamos mandar documentação até o item 4. Nesse item 5, o que significa isso? Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação. Se houver. Se eu tiver, por exemplo, uma casa, esse projeto é em uma casa, porém, eu não vou gerar energia somente para essa casa. Eu quero fazer o consumo remoto, ou seja, o autoconsumo remoto. Eu vou gerar energia nessa casa e vou distribuir essa energia para outras residências, que podem ser, no máximo, 10 residências sobre o mesmo CPF ou sobre o mesmo CNPJ. Vale ressaltar que eu não posso passar a energia da empresa, do dono da empresa, da casa do dono da empresa para a empresa, ou vice-versa. Ou eu gero energia em um CPF, ou eu gero energia em um CNPJ. Eu não posso conectar CPF e CNPJ, mesmo que eu tenha como provar que, por exemplo, determinada pessoa é o dono da empresa. Então eu não posso, por exemplo, fazer um projeto de um sistema fotovoltaico maior para uma empresa e parte desse projeto eu já mandar para o dono da empresa. Eu até posso fazer, mas eu vou ter que mudar quem é o possuidor da conta de energia. Então, no caso da empresa, eu teria que passar a casa do dono da empresa, a responsabilidade da conta de energia para a empresa. Aí sim eu consigo. Aí eu estou falando já do mesmo CNPJ, tá ok? Mas eu não posso passar de CNPJ para CPF. Então isso é basicamente isso. Quantas casas eu vou distribuir essa energia? Como que eu vou falar isso? Indicando porcentagem de rateio, nós vamos ver um pouco à frente. Eu não indico a quantidade de energia, porque não tem como você especificar exatamente quanto de energia você vai tirar no mês. Você pode estar no mês de verão, você pode estar no mês de inverno, você pode estar no mês que choveu demais. Então você não tem como fazer isso. O que você pode indicar é a porcentagem de rateio. Por exemplo, olha, a casa 1 eu quero que vá 10% de toda a energia gerada. A casa 2 eu quero que vá 25% e assim por diante. Aqui a cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. Isso aqui se nós estivermos tratando lá dos condomínios, que nós vamos ver um pouco à frente. E documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada. Como eu já disse, nós não vamos utilizar aqui cogeração qualificada, tá ok? Bom, vamos começar a vislumbrar quais são esses documentos, né? Para que o treinando tenha uma ideia de como funciona. Primeiro, a RT. Anotação de responsabilidade técnica. Eu tenho aqui o CREA, tá? Numa determinada obra ou serviço, obviamente os dados aqui estão, essa é uma RT real. Então eu tenho aqui o responsável técnico, o engenheiro, o título dele, né? O contratante, no caso aqui é uma cidade de Araguaína, é um sistema fotovoltaico real, nosso. Tem até as coordenadas geográficas aqui, latitude e longitude, todos os dados aqui. Essa é uma RT. Eu tenho que fazer essa RT, pelo próprio site do CREA, eu consigo fazer essa RT. E hoje ela é totalmente virtual, né? Você faz ela, paga, você tem que fazer a RT, paga, ela fica provisória. Quando você pagar, ela fica definitiva e aí sim você consegue enviar essa RT para a concessionária. Note bem, grande parte das concessionárias não aceitam anotação de responsabilidade técnica, RT, provisória, ou seja, ela tem que estar paga. Quanto custa isso? Olha, em torno de 180, 160 reais é mais ou menos o valor que nós pagamos para uma RT hoje, okay? Em torno disso. O
próximo documento que nós vimos na tela anterior, está aqui, ó, o diagrama unifilar. Vamos lá. Está aqui o diagrama unifilar. Ou seja, nós temos aqui um diagrama unifilar, que nós podemos fazer em A4 ou A3. Eu particularmente prefiro fazer em A3, porque fica um pouco mais legível, né? Às vezes em A4, alguns símbolos acabam ficando um pouco pequenos, né? E esse aqui é o que nós vimos anteriormente, né? Aquele diagrama unifilar, onde nós conseguimos demonstrar em forma de diagrama como funciona esse projeto e os elementos dele. Então, por exemplo, aqui nós temos um string, que está feito dessa forma aqui, como eu expliquei para vocês anteriormente, o segundo string, o terceiro string, o quarto string, os dois inversores da Invit, né? o MG5KTL2M, com duas entradas MPPT. Aqui eu tenho o quadro de distribuição geral, que tem o fusível que eu vou utilizar. Aqui eu tenho o inversor, o símbolo de inversor, o símbolo do DPS, duas fases, o neutro. E eu tenho aqui uma saída que seria a carga para os usuários, tá ok? Ou seja, aquilo que eu sempre digo. Primeiramente, esse sistema fotovoltaico irá suprir cargas dos usuários, a carga da casa, da indústria e do comércio. O que sobrar, o que esse sistema gerar e as cargas não utilizarem, irá para a rede pública. Okay? Então aqui nós temos aqui, até aqui eram dois, nós temos aqui dois cabos, e aqui eu tenho já um trifásico, né? Com terra, com neutro e tudo mais. Então aqui é a simbologia que eu passei para vocês na aula anterior. Aqui eu tenho o disjuntor geral, o medidor bidirecional e a rede pública, tá? É dessa forma que nós fazemos um diagrama unifilar. Eu já disse para vocês na aula relativa a diagrama que esse diagrama unifilar pode ser utilizado para muitos projetos. Basta você mudar qual inversor que vai ser utilizado, se é um Invit, se é um K-Star, se é um Frônio, se é um ABB, não importa. Você muda qual tipo de inversor. Essa parte aqui de seccionamento e DPS praticamente vai ser a mesma, né? Esse fusível aqui, de corrente contínua. Esse DPS para corrente alternada também que vai ser utilizado na corrente alternada, também vai ser praticamente sempre dessa mesma forma. Então você pode utilizar esse sistema como está aqui em praticamente todos os seus projetos, tá ok?